Com o objetivo de proteger direitos dos professores em atividade aqui no estado da Bahia, a Associação Classista de Educação e Esporte da Bahia, a Associação dos Funcionários Públicos do Estado da Bahia e a Federação dos Trabalhadores Públicos do Estado decidiram encaminhar uma proposição em que pedem a produção antecipada de provas que revelem por parte do Estado da Bahia, bem como de todos os municípios, os valores desembolsados com a folha de pagamento dos professores em atividade e o valor anual transferido nos últimos 5 anos. Essa iniciativa decorre de estudos realizados pela assessoria jurídica das entidades, estudos que revelam que a aplicação do limite mínimo dos recursos do Fundeb, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, vem sendo ignorada pelos entes públicos. É sobre o assunto que a gente conversa agora e recebe aqui nos nossos estúdios a presidente da Associação Classista de Educação e Esporte da Bahia, a professora Marinalva Nunes. Muito obrigado, um prazer tê-la aqui conosco. Bom dia, Marinalva. Bom dia, querido Jefferson. Bom dia, companheiros. Bom dia a todos os ouvintes do programa Isso é Bahia. Em relação a essa proposição feita pela Associação Classista de Educação e Esporte da Bahia, a Associação dos Funcionários Públicos, também a Federação dos Trabalhadores Públicos, é um esforço no sentido de antecipar a apresentação de provas que o Estado e os entes públicos teriam que fazer em juízo. Na verdade, a gente está querendo um histórico de 5 anos. Sim. Né? Então, é um dever das entidades que representam os trabalhadores, em especial esses trabalhadores muito importantes socialmente, que são os professores, os trabalhadores da educação, de fazer essa cobrança. Nós dessas entidades, achamos que há no Brasil uma facilidade de burlar a legislação, burlar inclusive preceitos constitucionais. Assim sendo, nós resolvemos, diante do processo da pandemia, de aprimorar ou adaptar nossas ações, por conta de não poder fazer aglomeração, não poder fazer manifestações, da gente fazer uma assessoria jurídica com competência, com gente que gosta de estudar, de pesquisar. Assim, nós encontramos o escritório Falcão Rios, que vem fazendo assim, detalhadamente estudos a respeito da situação do magistério e da situação, da questão da educação na Bahia. E o que está se questionando aqui também é se os recursos do Fundeb estão de fato sendo repassados. Exatamente. E vendo essa questão do rateio, né? Olha, na medida que os entes, o Estado e os municípios nos facilita esse acompanhamento, existe o conselho, né, do Fundeb, como existia o conselho do Fundef. Então, à medida que essas instituições, esses órgãos possam fiscalizar, que a sociedade possa ter a oportunidade de acompanhar a execução desses recursos, fica mais fácil a gente ter o IDEB mais avançado. Por exemplo, quais são as informações que vocês têm de que esses recursos não estão sendo repassados, divididos de forma prevista em lei? Olha, porque quando a gente examina, por exemplo, o IDEB da Bahia está num ranking muito negativo nacionalmente. E a gente procura saber por que essa situação. Então a gente verifica como é que está sendo feita a destinação desses recursos na aplicabilidade tanto de remuneração dos professores, hoje dos trabalhadores da educação, quanto na questão da sua capacitação ou seu aperfeiçoamento profissional. Na Bahia, por exemplo, não se paga piso salarial. Né? O piso salarial foi sonegado seu reajuste no ano de 2021. Agora a gente espera, agora em 2022, está uma contenda enorme a respeito do percentual que foi checado aí pelas instituições, que é de 33,23%. Aí está recentemente, agora acho que anteontem, uma medida provisória para que esse reajuste não seja nesse percentual. A Confederação Nacional dos Municípios, os prefeitos, estão correndo a todas para reduzir esse percentual. Então, nós achamos o seguinte: o que está evidente? Está evidente, por exemplo, o IDEB,
está evidente. Por exemplo, nós vivemos esses 2 anos de pandemia, aula remota, esse ano de 2021, ano passado, a aula foi híbrida e tal, 2020 praticamente não teve execução do ano letivo. Então, como é que ficou essa situação dos recursos e do seu investimento nos professores, nos profissionais da educação, na valorização da sua qualificação? Então, são essas coisas que nos trazem a... E o judiciário, qual é o problema de querer saber dessas coisas, de querer transparência nessa situação? Afinal de contas, nós estamos falando de recursos públicos e falando de recursos públicos que devem ser investidos na educação. Quando se fala em rateio, e tem prefeitos rateando, tem prefeitos fazendo, inclusive, uma festa no rateio. Um prefeito de Brumado faz engraçado, reuniu todo mundo, aí fazer uma 8 mil, uma 17 mil, aí tem gente que vai ter 37 mil. O que nós queremos, o rateio é constitucional, o rateio está na legislação. Mas eu sou da opinião de uma corrente de opinião de educadores, de professores, que a gente não deveria ter rateio não, viu? A gente deveria fazer aplicabilidade desses recursos durante um ano na execução do ano letivo, que fosse investido na qualidade do ensino, na presença do estudante, combatendo a evasão escolar, pagando piso salarial, valorizando a questão do aperfeiçoamento, da qualificação profissional, e não fazer rateio de fim de ano que parece presente de Papai Noel. Então essa é a questão que a gente aborda, e por isso que a gente está reclamando essa situação do ponto de vista de que os entes sejam obrigados a ter, não ser obrigado, ter a responsabilidade de prestar conta, caso não, que a gente possa acionar judicialmente. Marinalva, em 2020 e 2021, os investimentos em educação acabaram reduzidos por conta da pandemia. Infelizmente, muitos estudantes ficaram fora das salas de aulas. Aqui na Bahia, por exemplo, as aulas semipresenciais dos estudantes da rede pública começaram já em julho do ano passado, Sim. depois de mais de um ano encerrado. Isso diminui o custo e aí, por conta dessa redução do custo, aumenta a parcela disponível para o Fundeb, para esse rateio no final do ano. Exatamente. Vocês estão acompanhando se as prefeituras estão efetivamente fazendo o rateio ou estão mascarando os dados para evitar que haja o rateio e segurar esses recursos nos cofres da própria prefeitura? Então, nossos estudos apontam exatamente para essa conclusão que você tá admitindo. É verdadeiro isso. Por isso que nós estamos reclamando a questão do rateio. Tem prefeitos fazendo rateio, já citei aqui de Brumado, no município de Cocos, da Conceição de Feira, tem prefeituras fazendo, inclusive há uma movimentação, uma mobilização dos professores à porta das secretarias municipais, à porta das prefeituras, cobrando esse rateio. Bom, agora é essa cobrança, você tem toda a razão, existe recurso porque houve um investimento menor por conta da questão da pandemia. Mas nossa situação de estudo vai mais além. Nós queremos um histórico de 5 anos. Em 5 anos não tinha pandemia. Então nós vamos de 5 anos para cá e pega a questão da pandemia. A ansiedade dos companheiros em buscar esse rateio, porque durante o ano se negou o piso salarial. Se negou o piso salarial, tem rateio, tem que ser feito e tem que ser pago a quem de direito. Como vai funcionar essa pesquisa que vocês estão fazendo? O escritório ele está entrando em contato com as seccionais, representantes sindicais dos professores, dos profissionais da educação, ou está sendo via já medida judicial, acionando judicialmente os entes como as prefeituras para que essa informação esteja disponível, até porque em tese uma parte dessas informações já deveria estar disponibilizada via Tribunal de Contas dos municípios, via prestação de contas, Tranquilo, não é isso? Exatamente. Então, nós estamos cobrando do governo do estado e das prefeituras. E caso a negativa, nós cobraremos isso judicialmente. Isso é um direito, né, principalmente das entidades que representam os trabalhadores. Há algum tipo de dificuldade dos gestores públicos em prestarem esses esclarecimentos aos professores? A prova é que nós estamos aqui.
Qual é a principal justificativa Olha, que eles dão para tem justificativas, inclusive, nós já pegamos justificativas, de que cara, até mais do que os 60%, os 70%. Não se preocupe não, né? Tá tudo certinho. Já tá tudo beleza, tá tudo maravilhoso. E a gente já pegou, inclusive, comprovação de que o prefeito, na sua contabilidade criativa, já incorporou o mês seguinte, já foram 13 meses, ao invés de 12 meses, para já fazendo a sua contabilidade criativíssima. Essa questão da criatividade, eu acho que é nata do nosso povo, especialmente quando vira gestor, quando vira ente público. E para que fique bem claro, né, a gente está falando aqui do Fundeb, que é o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica. Os municípios, eles utilizam esses recursos para a educação infantil e o ensino fundamental, né? E os estados no ensino fundamental a gente tem fundamental menor, fundamental maior e no ensino médio, né? No ensino médio. Exatamente. E você falou que caso, por exemplo, se constate, na hipótese, né, de identificar gastos inferiores ou de que de fato nem estão sendo destinados para a educação, vocês vão judicializar? Sim. Aí esse requerimento essa é a questão fundamental, que nós estamos buscando essas comprovações, e a justiça é a nossa saída, né? É a nossa obrigação. E acho que é uma causa justíssima essa que vocês levantam, porque afinal de contas educação é tudo. E a gente tem mais aqui. Jefferson, eu estou fazendo uma prestação de contas também à sociedade. Claro, na verdade. Claro. Pois quando você me chama aqui esse programa, vocês também estão preocupados com isso. Vocês também têm todo o interesse em saber sobre essa situação. Afinal de contas, isso é dinheiro, é verba pública para ser empregado na educação, que nós todos achamos, é só agora, você vai ver agora, quanto vai se falar na questão da educação. Porque é coisa de ano eleitoral se falar na questão da educação. Quando passa a questão da eleição, aí volta tudo para estaca zero. O questionamento sobre o piso salarial. Olha, gente, eu não tenho problema de dizer minha idade, não, viu? Sei que você é um menino, mas eu vou fazer 70. Então, com 70 anos. Uma menina também. Maravilha, eu já saio daqui almoçada. Então, veja que eu sou do tempo da década de final de 60, 70, que a briga não era piso salarial. Era para pagar o salário mínimo. Bote seu prefeito na cadeia. Maravilha. E aí a gente veio ao longo dessa luta a conquistar. Começou na Bahia com a Marcha Nilson Teixeira em defesa da educação. Nós botamos aqui 25 mil pessoas em Salvador para brigar pelo piso nacional. E hoje, por exemplo, muitos estados não pagam piso. Na Bahia não paga o piso, andam na carreira de forma troncha, esdrúxula, e deixa para trás companheiros, inclusive da ativa, e os aposentados. Deixa eu te dizer que coisa, tá uma lástima a vida dos meus companheiros aposentados. Também estamos em ação na justiça para cumprimento da isonomia entre aposentados e ativos no enquadramento em que eles foram aposentados. Professora Marinalva, parabéns pela causa. Muito obrigada, um prazer tê-la aqui conosco. Professora Marinalva Nunes, que é presidente da Associação Classista de Educação e Esporte da Bahia. Jeff, nós estamos todos aplaudindo a eficiência e a capacidade teórica e boa vontade de estudo de um menino que é novo, tem 30 e poucos anos, que é o companheiro Falcão Rios, advocacia, que tem nos prestado assim, grandes serviços, estudando e pesquisando sobre a educação e sobre seus trabalhadores. Que vocês sejam bem-sucedidos nessa causa. Jeff. Muito obrigado pela sua disponibilidade. Obrigado a você, obrigado, bom dia, Fernando. E até uma próxima. Um beijo grande no coração. Tá certo. Que Deus o livre do Covid, Deus te ouça. E NH3. Valeu, obrigado, Marinalva, um beijão também. A gente volta já agora, 16 minutos para as 9 na tarde FM.